São Paulo abriu conversas com o Beraldo, abriu conversas com quem representa o Beraldo para uma renovação de contrato. Lembrando que o Beraldo já tem um contrato um pouco mais longo, né? Teve um aumento salarial e tudo mais. Só que agora é uma renovação mesmo, né? A ideia é aumentar o valor da multa, um aumento salarial, aumentar também o tempo de contrato. Ainda não está definido, né, esse tempo de contrato. As conversas, repito, são conversas iniciais para uma renovação de contrato. E aí o São Paulo, claro, se blinda de um dos jogadores que, né, já tem um assédio muito grande nessa janela, mas dificilmente ele vai sair nessa janela. Há uma promessa de que não vai vender nenhum jogador do time titular, né? E principalmente esses mais assediados, Pablo Maia, o próprio Beraldo, o Nestor e o Wellington. Então, assim, é uma janela que já tem, assim, muita movimentação, mas a janela mais forte vai ser a próxima e, quiçá, a janela do meio do ano que vem. É muito difícil imaginar o Beraldo mais do que esse tempo aí no São Paulo. Então, até para se blindar, até para ter um contrato melhor, até para ter uma multa rescisória legal, o São Paulo vai aumentar esse contrato do jogador, vai renovar o contrato do jogador. Então essas conversas iniciais já aconteceram. Ah, André, mas quando é que vai bater o martelo dessa renovação de contrato, dessas conversas? Muito provavelmente depois da janela de transferências, quando a gente tiver o encerramento da janela, aí sim o São Paulo vai sentar, já vai ter mais ou menos ideias, as conversas foram iniciais e aí sim uma renovação de contrato vai acontecer ou deve acontecer com o Beraldo depois da janela de transferências. No caso do Wellington, muito parecido. Aliás, o Wellington, né, trocando de staff, né, ele também participa muito ativamente dessas questões. Já aconteceram essas primeiras conversas também com o Wellington que teve no DM, né, durante muito tempo, viu o Caio Paulista brilhar ali na lateral esquerda e o Dorival, inclusive, não abre mão, de repente, de usar os dois jogadores, né? O Wellington e o Caio Paulista, de repente, um pouco mais avançado e vice-versa. São jogadores que têm essas características, né? O Wellington é mais lateral mesmo, né? É uma questão que é muito parecida com a do Beraldo, porém, o tempo de contrato do Wellington é até o fim de 2024. São Paulo tem um respiro, São Paulo tem um tempo. A ideia é também fazer um vínculo mais estendido, né? Aumentar o tempo de contrato e também, sem dúvida nenhuma, dar um aumento salarial, dar uma moral pro Wellington, enfim, aumentar a multa rescisória, porque é um outro jogador que também tem um assédio muito grande no futebol europeu. No caso do Wellington, já teve Turquia atrás e já teve Alemanha, né? Futebol da Alemanha atrás do Wellington, coisas que não avançaram. Também ele teve essa lesão que ficou bastante tempo fora e isso, sem dúvida nenhuma, nessa janela, tira um pouco do olhar dos clubes pela falta de atividade mesmo, né? O jogador não está atuando, fica mais difícil no mercado. Mas o São Paulo também não tinha intenção de vender, mesmo porque até achar, entre aspas, o Caio Paulista, né? Quando ele veio do Fluminense, o São Paulo estava sem lateral, só tinha praticamente o Patrick, né? Um garoto que é muito novo, que também está pegando muita experiência aí no elenco principal do São Paulo. Então são dois atletas que o São Paulo já teve conversas iniciais, mas são conversas que vão ficar um pouco mais assertivas depois do encerramento da janela de transferências. Boa notícia para o torcedor de São Paulo, esses